Olá, eu sou o PJ. Neste vídeo você vai conhecer, entender mais a profundidade da entrega e a qualidade de cristianismo que você e eu temos que ter diante do Senhor. Palavra do Senhor em Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, a partir do 5, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bem, então, nós acabamos de ver aqui nas Escrituras, sagradas, a qualidade que nós temos de ter no nosso cristianismo, na nossa fé ao Senhor. Como diz aqui, o Senhor Jesus, mesmo já existindo na eternidade, muito antes da criação do mundo, vivendo em glória, como sempre foi digno, por ser filho de Deus Pai, ele não se deteve a essa glória, mas se esvaziou de si mesmo e se humilhou. Por que se humilhou? Porque para deixar a glória de um Deus e se tornar em figura humana, tem que se humilhar, porque nós somos totalmente limitados, nós somos pessoas imperfeitas. O ser humano, ele é uma criatura, Então, nós temos, apesar de sermos a imagem e semelhança do Criador, nós somos criaturas. Então, um Deus deixar a condição de Deus, de um ser celestial, para assumir a forma da sua própria criatura, esse Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo e
veio aqui cumprir a sua missão. Mas o que eu quero que você atente bem é que o sentimento que permeava o interior, o coração do nosso Cristo, era um sentimento nobre, acima de tudo nobre, o sentimento de amor, de humildade em prol da sua missão maior, que era salvar a humanidade através do seu sacrifício expiatório. E trazendo isso em comparação para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso cristianismo, para a nossa fé em Cristo nos dias de hoje, nós vemos uma realidade muito antagônica, porque muitos, apesar de serem alcançados pelo Evangelho mediante a graça de Deus, e sua misericórdia, esses tais vivem um cristianismo muito a par, muito antagônico ao sentimento que havia, a esse sentimento que havia no Senhor Jesus quando veio ao mundo para cumprir sua missão. Por quê? Porque muitos de nós hoje temos a seguinte concepção: queremos servir ao Senhor, usufruir de suas bênçãos, da salvação e das demais bênçãos, dos privilégios de ser um filho de Deus, de ser um herdeiro do Senhor. Porém, não estamos dispostos no nosso dia a dia a sacrificar o nosso egoísmo, a sacrificar as nossas vontades em prol do reino de Deus, em prol da missão, em prol do ministério. Então, muitos de nós cristãos, ou que professamos a fé evangélica, se analisarmos bem a nossa concepção de cristianismo, a nossa procedência, nós não estamos imbuídos desse sentimento. Pelo contrário, queremos muitas vezes sermos mais servidos, se a gente for perceber isso, às vezes muitas vezes é de forma inconsciente, queremos mais ser servidos pelas bênçãos do Senhor e sua misericórdia, sua graça, do que servirmos ao Senhor. Às vezes não queremos abrir mão das nossas regalias, dos nossos confortos, não queremos abrir mão daquilo que é mais cômodo, daquilo que é mais fácil, não queremos de fato trazer a prática cristã no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Você é cristão, você é cristã? Sinceramente analise um dia da sua vida. Como é que é um dia da sua vida? Você vive mais para você ou mais para o seu Senhor neste dia? Você consegue estar num dia da sua vida, você está conseguindo dedicar mais tempo para a devoção, teu devocional para com Deus, a sua vida, a sua consagração de vida para o Senhor, seja através da leitura das Escrituras Sagradas, seja através da oração, do contato com Deus, seja através do jejum, seja através de uma sessão de adoração e louvor, enfim, sua mente está ligada praticamente o dia todo na pessoa do Senhor, você está em espírito de oração, enfim, esses são apenas alguns detalhes que mostram se de fato nós estamos vivendo um cristianismo autêntico e intenso, se estamos tendo a mente do Senhor 24 horas por dia. Um dos fatores que nós percebemos que tem sido determinante
para o fracasso na fé, na carreira cristã, é a falta, a ausência de uma vida de oração, de uma vida de contato, conexão com os céus, conexão com Deus, com a presença de Deus. Muitos de nós ou pendemos apenas para um lado ou para o outro, ou lemos muito a palavra e deixamos de orar, ou oramos e lemos a palavra, mas quase não jejuamos nunca. Enfim, não conseguimos muitas vezes termos um equilíbrio em nossas ações referente à fé. E o pior disso tudo é exatamente a questão de que tem muitos que se dizem cristãos, que se professam cristãos e nem sequer conseguem vivenciar um dia da sua vida na prática de nenhuma dessas observâncias, da leitura da palavra, da oração, ou seja, do jejum, enfim. Eu mesmo já passei por uma experiência dessa há algum tempo atrás, mesmo um dia tendo aceitado a Cristo em minha vida como meu único e suficiente Salvador, mas eu não conseguia ter uma prática de vida cristã no meu dia a dia. Sempre tive a minha mente ligada, a Deus, a Cristo. Sempre procurei ali, vira e mexe, estar em espírito de oração, mas eu não conseguia, muitas vezes, devido ao trabalho, às minhas atividades seculares, eu não conseguia separar um tempo. Às vezes até era uma questão de priorizar, de ter uma prioridade, dar uma prioridade para Deus. Eu não conseguia fazer isso. Quando eu via o dia terminava, já tinha ido o meu tempo daquele dia e não conseguia dedicar um tempo no meu devocional para com Deus. Mas por quê? Porque isso reflete o nosso ego, o nosso interior cheio de egoísmos, cheio de eu, são os meus projetos, são as minhas vontades, são os meus objetivos. Se a gente for observar de uma forma sincera, com o coração aberto, sobriamente, a gente vai poder perceber que isso é o ego, isso é o egoísmo humano, entende? E quando nós olhamos para a narrativa, para a afirmação bíblica, nós vemos o Senhor Jesus com um coração totalmente diferente do que somos hoje. Ele estava, como diz a palavra aqui, e antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Você entende, por esse texto, que um cristianismo, um cristão autêntico, que está de fato na presença de Deus, esse cristão tem que estar imbuído desse sentimento. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma afirmação imperativa, uma frase imperativa. Tende, ou seja, se nós somos de fato cristãos, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Do contrário, nosso cristianismo ele é de papel, ele é palha. Quantos que se dizem cristãos, na hora do vamos ver, na hora da prática, não conseguem abrir mão do seu egoísmo,
do seu tempo, da sua vontade, das suas prioridades? Quantos? Pensa aí você. São pessoas que não conseguem, de fato, inserir no seu dia a dia a prática cristã. E isso é muito sério. A Bíblia já afirma: a fé sem obras é morta. É uma fé morta. Ou seja, se nós não temos as obras de uma vida, ou seja, a prática de uma vida cristã, ou seja, uma prática de vida que nos arremete à autenticidade, à originalidade de uma fé cristã no nosso dia a dia, então a nossa fé é morta. A nossa fé é de papel. Então é necessário pararmos, revermos os nossos conceitos e voltarmos à prática das primeiras obras, de quando um dia em que conhecemos ao Evangelho, de quando conhecemos a Cristo, de quando tivemos o encontro com essa fé em cristã, com o Senhor. Então, nesse momento nós orávamos, nós estávamos cheios do primeiro amor, nós orávamos, nesse momento nós jejuávamos, nesse momento nós devorávamos a palavra, queríamos conhecer mais e mais do reino. Nesse momento, a nossa oração não era uma oração superficial, uma oração apenas para desencargo de consciência do que propriamente para conhecermos ao nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que o buscam de todo o coração, esses o encontram. E que nós devemos buscar ao Senhor ansiando em nosso coração, nossa alma, esse conhecer a Ele. Ora, Ele é uma pessoa. Ele é um Deus vivo. Ele é um Espírito vivo. Aleluias. Então, nós, mediante essa realidade, nós temos que fazer com que a nossa vida seja uma vida de conexão com esse Deus, de comunhão com esse Deus. Eu não posso ter uma fé apenas intelectual. Eu sei que Jesus é Salvador, eu sei que Jesus, eu aceitei um dia, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, e está tudo bem. Não. O que você está fazendo no seu dia a dia para estar ligado com esse seu Senhor, com esse seu Deus, com esse seu Salvador? O que você está fazendo no seu dia a dia para que você ande lado a lado com esse Deus? Entende? Então, meus queridos, não é uma questão de conhecer o Evangelho simplesmente e de um dia termos aceitado ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso tudo é importante, faz parte da nossa fé cristã. Mas no decorrer da nossa vida espiritual, nós temos que conservar a comunhão com o nosso Deus, a unidade de espírito, ou seja, sermos um espírito só com Ele, ou seja, termos união, termos essa conexão. E para isso nós temos que fazermos, não é qualquer oração, nós temos que descer com rogo, com súplicas, nós temos que descer em oração para conhecer o Senhor, desejar conhecer o Senhor, porque eu creio que só estará de fato ligado ao Senhor os que de fato querem andar com Ele, os que de fato querem conhecer Ele, os que de fato desejam conhecer a Ele. Do contrário, teremos uma fé intelectual, uma fé cômoda, superficial e que
não gera em nós, de fato, esse sentimento e essa procedência que havia em Cristo. Pelo contrário, se torna muito perigoso esse tipo de fé, porque vai nos esfriando, vai nos acomodando até ao ponto de repente, se não vigiar, a pessoa não vigiar, a pessoa está mais mundana do que cristã, do que espiritual. E as coisas são muito sorrateiras e temos que estar atentos. Não tem coisa melhor do que buscarmos ao nosso Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que dobrarmos nosso joelho com o coração tão sensível, tão cheio de desejo de conhecer Ele. E quando a gente vê, a gente está se derramando diante do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então, ainda que não seja fácil, mas tudo é uma prática, tudo é um exercício diário, contínuo, que vai nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, meu amado, minha amada, se você reconhece que de repente você não tem tido essa qualidade de cristianismo, você pode aí nesse exato momento orar ao Senhor, fechar os seus olhos, dobrar o teu joelho com sinceridade diante de Deus, cair diante dele e refazer a tua aliança, refazer os teus votos de devoção ao Senhor e recomeçar, porque enquanto a vida, a esperança nunca é tarde para recomeçar. Então, o importante é a gente reconhecer a nossa falta, né, e voltar à prática daquilo que é, de fato, precioso aos olhos do Senhor. Amém? Quero agradecer a você por esses momentos em que nós passamos juntos, comunicando, falando das coisas do reino. E se você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal para continuar recebendo o alimento diário do Senhor para a sua vida. Obrigado e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau.